Olá! A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Como vamos? Tudo bem? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Deixa o like, toca o sininho, se inscreve no canal, comenta, compartilha e vem conosco até o final deste vídeo, ok? Para que você fique edificado. Quero agradecer aos nossos inscritos que continua conosco aí nos dando a sua audiência e a sua paciência, ok? O tema de hoje é comunicação. O que é comunicação? Se não trocas de mensagens. Quando há uma troca de mensagem entre duas pessoas, aí há uma comunicação. Quando há uma só pessoa falando, não existe comunicação. Existe um monólogo. O que é um monólogo? É uma palestra sem autorização do locutor para intervenção, entendeu? Ou a permissão de alguém da plateia o interromper, ok? Então, são duas coisas distintas, são duas coisas separadas. Ou seja, a comunicação é troca de mensagem entre duas pessoas. Ok? E o monólogo é uma pessoa só falando. Deu para entender, não é verdade? Bem, baseado nisso, nós queremos discorrer esse tema aqui nesse canal para ajudar você a desenvolver, né, a sua comunicação. Eu vou te dar duas características, as quais, se você não tiver, você pode desenvolvê-la. Ok? Você sabe que a ferramenta do aprendizado é a repetição. Se você quer se tornar um bom orador, você tem que treinar a sua oratória, ok? Para que assim você se torne um bom orador. É o treinamento que te aproxima da perfeição. Você não vai atingir nunca, nenhum ser humano nunca vai atingir a perfeição daquilo que ele está exercitando, ok? Ele pode se aproximar, porque o perfeito é Deus, ok? E por falar em Deus, nós iremos basear essa palestra sobre comunicação na palavra do Senhor. Ela é o nosso livro de regra, de fé e de prática. Ela tem instrução para tudo e para todos, sem sombra de dúvida, ok? Quer descobrir como foi o universo feito? A palavra de Deus diz. Quer descobrir algo sobre a ciência? A palavra de Deus está aqui. Então, você veja que se nós usarmos como parâmetro a palavra de Deus, o seu sucesso será, com certeza, ok, realizado na sua vida. Mas para isso acontecer, tem que haver um exercício contínuo daquilo que você deseja. E o que é que você deseja? Ser um bom orador, ser um bom comunicador, ser um bom pregador da palavra de Deus. E isso é de grande valia para o Espírito Santo. Não que aqueles que não sabem ou que têm muito temor, né, em falar em público, não venham a ser usado por Deus. Mas uma ferramenta bem preparada será usada com excelência. Concorda comigo? Bem, então vamos lá. Na linha de aprendizado do mundo, você tem que entender o seguinte. O aprendizado ele passa por algumas etapas. Primeiro, você tem que ter dentro de si a vontade de aprender, certo? Segundo, você tem que ter humildade para receber ensinamento ou para aprender, ok? É importante você saber se revestir da coraça da humildade, porque a humildade é que vai te levar ao sucesso, à honra, à vitória. Você sabia disso? Outra coisa, a ferramenta, uma das ferramentas que você pode usar para melhorar a sua oratória, para melhorar a sua comunicação, é se desfazer da arrogância
da prepotência e do orgulho, ok? São tudo primo, na verdade. Joga esse pacote fora, não te pertence mais, ok? Jesus aprendeu, certo? Com Deus, com o Espírito Santo. Jesus aprendeu lendo a palavra e assim vai. A vida é uma escola de aprendizado. Então é importante que você queira aprender. A gente vai passar para vocês essas duas características. Quem tem, pode aprimorar. Quem não tem, pode adquirir, se seguir corretamente como você quiser, ok? Outra ferramenta importante para você aprender é querer, desejar aprender. Isso é de suma importância, né? Abrir a sua mente. A Bíblia diz que nós devemos estar transformando a nossa mente diariamente. Mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, verso 2, não é verdade? Então, essas duas características estão dentro da palavra de Deus. Por exemplo, você só pode dar o que você tem, não é verdade? Você não pode dar uma coisa que você não tem. A árvore dá o fruto que lhe é peculiar, não é verdade? Bem, a palavra de Deus, por incrível que pareça, nos ensina que para podermos dar ordem, precisamos primeiro aprender a obedecer. Para podermos ser um bom orador, um bom comunicador, um bom pregador, como você será, você precisa aprender a ouvir e falar menos, por incrível que pareça, ok? Então vamos lá. No livro de Tiago, no seu capítulo 1, no seu verso 19, vai nos falar o seguinte: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Veja bem, aqui está nos falando a receita do bom orador. Vamos ver algumas coisas que nós podemos destacar nesse texto aqui. Ela nos ensina, esse texto nos ensina que antes de aprender, é necessário aprender a escutar. Escutar, sim. Ouvir o que o outro tem para dizer, ok? Pelo que você entende, né, de comunicação, talvez você já esteja imaginando que deveria ser você já começando a falar. Não. Primeiro se aprende a ouvir, ok? Olha aqui alguns pontos que eu coloquei. Quando você se prontifica em ouvir o seu locutor, você passa para ele algumas coisas. Primeiro, você passa a impressão, ou ele tem essa impressão, e uma impressão que tem que ser uma impressão boa, para que ele se sinta mais motivado para continuar a comunicação com você, ele tem que ver em você o interesse. Quando você ouve com atenção, você passa para ele que aquilo que ele está falando lhe interessa e muito, ok? Então essa é a primeira coisa que nós podemos extrair daquele camarada que quer ser um bom pregador, quer ser um bom orador. Ele primeiro ouve, ok? A segunda coisa é que, para ser um bom orador, você precisa não interromper o locutor, desde quando ele não te autorize, ok? Aí, nesse não interromper, você vai demonstrar que você é uma pessoa educada, ok? Então, ele vai ainda mais se sentir à vontade para passar a mensagem que ele tem para você. Então, a terceira coisa para um bom ouvinte é ele construir a habilidade, certo? A habilidade de mostrar respeito. Você tem que ter respeito pelo orador, você tem que respeitá-lo, ok?
dando a ele total atenção. A terceira coisa que nós destacamos no ouvir é a maturidade. Quando você ouve com atenção, quando você demonstra interesse, quando você não interrompe, você demonstra que você é uma pessoa madura, que você não é uma pessoa ansiosa. A ansiosidade, muitas das vezes, é a falta de amadurecimento, ok? Então, tendo essas características em você, você já deu um passo para ser um bom orador, tá bom? A segunda característica é você passar com simplicidade a sua comunicação, a sua mensagem e com objetividade. Por quê? Muitas das vezes as pessoas falam e não dizem nada. Você já ouviu esse ditado? Né? Por quê? Porque falou tudo sem uma conexão, falou passando do determinado tempo, ok? Então vamos lá. Quem fala além do que quem fala além deixa o mais importante de lado. Ou seja, o que é que você quer passar? Qual a mensagem que você quer trazer para uma pessoa ou para o seu público? Você não pode falar demais, você tem que falar dentro de um contexto de determinado período. Aí sim, a pessoa vai estar atenta e vai despertar a atenção da pessoa, porque ela só vai ter aquele tempo. Ela sabe que você vai terminar daqui a alguns instantes, então ela fica atenta à sua mensagem, ok? É uma técnica que você tem que usar, saber usar o tempo que lhe é determinado, ok? Outra coisa muito importante nesse segundo tópico é que você não deve usar todas as vezes suas palavras técnicas. Nem todo mundo é como você, técnico nas palavras, ok? Você tem que analisar que quando você vai falar em público, você tem gama de pessoas diferenciada. Você pode ter um técnico em palavras, você pode ter uma pessoa mais instruída ou uma menos instruída. Então, qual o meu conselho? Qual o correto? É que você, ao falar uma palavra técnica para determinada pessoa ou determinado grupo, você deve, por obrigação, trazer a interpretação. Ou seja, se eu falo sobre, talvez algumas pessoas não saibam o que é sobre. Aí eu venho em seguida e digo em cima da mesa ou sobre a mesa, ok? Aí você conquista tanto o público erudito, ok? Quanto o público simples. Você vai ser um conquistador de plateia, tá bom? Outra coisa interessante é você trazer uma linguagem curta dentro do seu tempo e objetiva. Repare o que diz em Marcos, capítulo de número 10, verso de número 50. Quando Jesus Cristo é abordado por um cego, você se lembra o que é que ele diz? Olhe bem o que é que fala Marcos 10, 52. Ele diz assim: e Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha visão. Ele foi objetivo na sua resposta. Jesus também foi objetivo na sua pergunta. Então houve uma comunicação ali assertiva. Um comunicou-se, né? Um perguntou objetivamente e o outro respondeu objetivamente. Então aí tem a diferença da comunicação assertiva para a comunicação errônea, ok? A errônea é quando você não consegue passar a sua mensagem, atingir o seu objetivo, ok? A assertiva é aquela que você traça a sua caminhada na hora da oratória e consegue transmitir por totalidade e atingir o objetivo da sua mensagem, porque quem vai levar uma mensagem tem que ter um objetivo sobre aquela mensagem, ok? Ou em cima daquela mensagem. Olha aí eu usando a interpretação, entendeu? E aí você tem uma oração, ou você tem uma oratória, ou uma comunicação assertiva. Deu para entender?
Eu espero ter te ajudado, espero ter contribuído para você dar os seus primeiros passos nessa caminhada de ser um bom palestrante, um pregador de excelência e um bom orador, tá bom? São essas duas bases no meu ponto de vista. Outras pessoas podem criar e ver outro tipo de base, mas o saber ouvir é de suma importância para depois você, evidentemente, passar com mais convicção, com mais certeza aquilo que você aprendeu, tá bom? São essas duas coisas, saber ouvir e passar com simplicidade e objetividade a sua mensagem, ok? Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.